servidores que eu encontro têm elogiado muito as aulas, aquela abertura que foi feita de forma presencial, e para Máfia, através da Gabriela, preparou um vídeo de 10 minutos aqui com trechos das aulas, das tutorias que foram feitas ao longo do curso. De forma que eu vou passar agora para a Gabriela, para passar esse vídeo, para que a gente tenha um pouco dessa retrospectiva do que fizemos ao longo desse período que estivemos juntos. E aí depois eu vou falar um minuto e passar a palavra para a senhora para as suas considerações finais. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom dia a todos, né? Eu digo, Ilan, que esse curso não foi um sucesso. Esse curso está sendo um sucesso e será sempre um sucesso, porque vai ser uma excelente ferramenta, né, para que as pessoas possam trabalhar melhor. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. A grande missão deste curso, senhores, é demonstrar ao término dos seus módulos que as ferramentas e os conceitos estudados são aplicáveis na prática da Justiça Federal da Primeira Região. Espera-se que, ao final, os participantes tenham uma compreensão abrangente de como a gestão 360 graus e a gestão de desempenho por competência podem aprimorar a eficiência, transparência e inovação na gestão judiciária. Eu não tenho a menor dúvida que o nosso problema, doutor Bruno, doutor Henrique, doutor Saulo, doutora Clemência, doutor Márcio, nunca foi de falta de qualificação intelectual, ética de nossos servidores e de nossos magistrados, mas tem sido permanente um problema de gestão, que os juízes, de maneira geral, não foram preparados para isso. Se esse seminário tiver a qualidade de despertar em todos nós a importância do tema, já terá valido. Se eu fizer um plano de gestão hoje, eu não vou começar a ver resultados amanhã, mas isso daí já começa a estruturar a minha unidade, a criar aquelas raízes para que a gente possa crescer com toda a força, que é aquela estrutura lá embaixo, necessária para que a gente tenha resultado. Colegas, todos os diretores da Primeira Região, eu não vi assim, todos são extremamente competentes. Todos os gestores são pessoas fora da curva, em termos de agilidade, em termos de conhecimento, assim, todos fora da curva. Todos. Agora, não somos perfeitos. E o teu substituto é a oportunidade que tem de estar dando para você esse feedback. Você precisa disso. Acredito que todos nós temos o potencial de fazer essa diferença. Cada um de nós tem habilidades, conhecimentos e experiências únicas que podem contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho e para a eficiência da gestão judicial. E é por isso que estamos aqui, para inspirá-los a explorar esse potencial e buscar soluções inovadoras. Vamos fazer um plano de gestão da nossa unidade. Eu quero chegar no local, mas eu preciso saber onde eu estou, onde nossa unidade está. Como é que eu faço isso? Como é que eu sugiro esse planejamento? É isso que é a minha proposta. A ideia é justamente partilhar, podermos trabalhar com conceitos de transparência, accountability, eficiência, gestão participativa, inovação, gestão por competências e gestão 360 graus. Mudar um pouco o foco de uma justiça tradicionalmente hierarquizada e situada em ilhas para um espaço dialogante, um espaço em que todos possam colaborar com o gestor e todos possam se sentir gestores também. Eu entendo que o ser humano, né, é um espaço complexo,
mas ele é o mais importante dentro da nossa tratativa da justiça. A gente pode ter todo tipo de tecnologia aplicável, mas nós nunca vamos abdicar da existência do ser humano. Então, assim, por que não focar no ser humano, na qualidade de vida das pessoas, no tempo disponível, se nós vamos sempre estar por aqui, né? O enfrentamento dos nossos desafios de gestão requer uma reavaliação profunda de nossas práticas e uma forte disposição para integrar o humanismo na administração da justiça. A justiça do século XXI precisa aprender a navegar entre eficiência e humanidade, garantindo não apenas decisões rápidas, mas justas e equitativas. Ao integrar o humanismo na gestão judicial, podemos reconstruir a confiança no sistema de justiça e assegurar que ele sirva verdadeiramente ao cidadão, promovendo não só a ordem, mas também a paz. A nossa gestão tem que ser voltada para as pessoas, né? Para servidores, para público interno, público externo. Então, é realmente essa gestão baseada nas pessoas, tanto os servidores como pessoa, mas também o jurisdicionado, né? Aquele autor que está buscando sua prestação jurisdicional, e a gente é uma pessoa, a gente entendê-las como uma pessoa que precisa ver o seu direito analisado. Nós somos pessoas, né? E essas pessoas, elas não são só máquinas de produção, elas não são inteligência artificial. Elas são inteligência humana, elas são emoção humana, né? Elas são pessoas. E eu nunca vou trocar as pessoas da minha vida por máquinas, entendeu? Porque elas contribuem para a minha alma, para o meu ser, para o meu espírito. É muito mais amplo do que o meu conhecimento racional. Estou dizendo aqui nada de novidade para ninguém, mas é realmente isso, a gente ter sempre em mente que cada demanda é uma vida. O nosso produto, ele impacta diretamente na cidadania das pessoas. A nossa Justiça Federal da Primeira Região, nos juizados especiais federais, ele tem um impacto social, principalmente nos estados mais carentes. As pessoas aguardam ali por aquele direito para garantir o seu remédio, a sua alimentação, o estudo dos filhos, enfim. A gente tem um papel muito importante na sociedade. Eu reforço aqui a importância de nós cultivarmos diariamente essa ideia da inovação, de nós nos perguntarmos diariamente, há uma outra solução? Não enxergo. Vou levar para o setor de inovação? Vamos pensar? Vamos utilizar ferramentas para ampliar o nosso campo de visão e de planejamento? Vamos chamar a Carol? Vamos procurar o Lab JF1, vamos procurar o Lab da nossa seccional. Vamos nos abrir para essas possibilidades que vão melhorar a qualidade do nosso trabalho e melhorar a nossa qualidade de vida. Para isso, a gente precisa inovar. A inovação não deixa de ser uma competência. E como uma competência, ela pode ser desenvolvida. Você pode treinar a ser inovador. Assim como liderança. Liderança é algo que você aprende, é algo que se ensina. E você vai treinando até se tornar um bom líder. Eu vejo dois caminhos pela frente. Ou a gente se integra a toda essa nova tecnologia e começa a fazer parte ativa da vida das pessoas, mais e mais, até porque é isso que se espera da gente, pelo que a gente cobrado. Ou o outro caminho é a gente fica conservando velhas práticas e vai entrar na obsolescência e vai ser substituído por alguma outra coisa que ninguém sabe o que é. A questão é que a vida das pessoas virou cada vez mais digital, mais tecnológica, com a utilização de novas ferramentas. Então, se é isso que eles estão utilizando, se é lá que a sociedade está, nós temos que estar lá também, se adaptando, inovando e, eventualmente, deixando velhas práticas para trás. Nós estamos vivendo um momento de transformação social muito grande na história da humanidade. E na justiça não pode ser diferente, né? O mundo hoje ele vive numa velocidade que antes a gente não conseguia nem sequer imaginar, né? As transformações que existem hoje, muito por conta das inovações tecnológicas, né, fazem com que o nosso ambiente de trabalho se transforme, a nossa relação com as pessoas também se transforme, né? E a gente tem que procurar acompanhar.
eu percebo como juíza, nós vivemos um estado de dificuldade nossa de comunicação e de interação com a sociedade civil. Isso se reflete no nosso clima organizacional, então nós sentimos que trabalhamos e entregamos mais do que aquilo que é reconhecido pelo nosso usuário e reconhecido pela imprensa em geral. Eu sei da angústia, o jornalista ele tem deadline, ele tem prazo, ele vai dar a notícia, entendeu? É irrelevante a nossa participação ou não. O que a gente tem que decidir não é se a notícia vai sair, o que a gente vai decidir é se nós vamos contribuir para que a notícia saia o mais fiel possível à realidade do processo. Essa é que é a nossa decisão. E como que a gente vai contribuir para isso? Falar de linguagem simples não significa falar de linguagem técnica, não significa falar de linguagem simplória ou empobrecida. Fala-se de uma linguagem direta, compreensível, desnudada de excessos rocambolescos e rococós que não fazem mais sentido em 2024. Né? A gente está falando muito sobre linguagem simples. Linguagem simples é super importante, inclusive nas nossas decisões. Linguagem não violenta é mais importante ainda. Né? As palavras, elas ferem, elas machucam. Não há como dizer que temos uma justiça efetiva se não observamos as diferenças entre as pessoas. Excelente, excelente. Pois é, desembargadora Gilda, pegando aqui o gancho na sua fala do está sendo, essa retrospectiva aqui que fizemos, né, do último mês, com a Clara, com a Mara, com a Raquel Chiarelli, com o Carlos Haddad, com a senhora, com o Neviton também, mostra um pouco desse caráter holístico, né? Me parece que se a gente resumir tudo o que vimos nesse vídeo, o elemento humano avulta, né? Então, o curso de Gestão 360 não foi um curso que visou a capacitar para que, dentro da ideia do que a senhora falou do está sendo, capacitar para aplicar ferramentas tão somente para gestão de acervo e gestão de resultados, mas o foco no elemento humano, na empatia, numa linguagem não violenta, numa capacitação para a formação de líderes, seja o juiz da juíza, seja os servidores, as servidoras. Então, os pilares da gestão de processos e resultados são sempre focados no humanismo e na empatia, de acordo com valores, como foi dito aí até na sua fala de abertura, de transparência, celeridade, inovação, como o Rafael Leite colocou, com uma visão abrangente, né, que trabalhe a gestão em suas variadas dimensões. Talvez alguns que aqui iniciaram o curso não imaginavam que a diversidade ou o pacto pela linguagem simples estivessem incluídos na gestão, mas estão, e é só com gestão que nós podemos aí resolver os nossos problemas, os problemas das pessoas, as pessoas que estão internamente no judiciário e os clientes da nossa prestação jurisdicional, garantindo o bem-estar e uma gestão participativa e colaborativa. Então, me parece que o curso alcança o seu objetivo de se voltar para o porvir, né? De mudar a forma com a qual enxergamos a realidade e, no livro aberto que estamos a construir, concretizar as ferramentas de capacitação aqui apresentadas, né? De forma que a ideia do curso não foi fechar, mas, pelo contrário, abrir a perspectiva da nossa mente para futuras aplicações práticas voltadas a esse humanismo e a construção de empatia nas nossas relações. Com essas palavras, desembargador, eu agradeço pela oportunidade aqui de ser tutor juntamente com o Hugo desse curso e passo a palavra a Vossa Excelência para que faça as suas considerações. Obrigada, Ilan. Está me vendo? É porque eu estou com a tela com um outro lado, uns gráficos que eu pedi lá na nossa estatística, mas vamos lá. Bem, eu gostaria primeiro, né, de cumprimentar todos os senhores magistradas e servidoras, os magistrados presentes, servidores, os desembargadores e as desembargadoras, prezados servidores aqui da nossa SMAF, né, que muito contribuíram para
a realização desse curso. Eu gostaria também, assim, de início, parabenizar todos aqueles que colaboraram com esse vídeo, né, Ilan? Ficou muito bom. Acho que nós deveríamos ouvir ele toda segunda-feira pela manhã, ao iniciarmos a nossa semana, né? As pessoas foram falando e eu comecei aqui a anotar, eu disse, gente, não dá para anotar, mas gostaria, sim, de todas essas pessoas colaboraram com nosso curso de gestão e estão de parabéns, gostaria de abraçá-la cada um, mas tenho certeza de que eles colaboraram para o sucesso do nosso curso. Então, vamos lá. Hoje concluímos, senhores, com alegria e muita satisfação e distinção o curso Gestão Judicial 360 graus, Operação e Pilares para Unidades Eficientes, um projeto de formação continuada, elaborada com muito carinho e muita profissionalização pela nossa escola e que contou com a colaboração da Corregedoria e sua equipe. Este curso, com método e conteúdo específico para a gestão judicial, promovido pela escola, já era objeto de desejo e de muitas unidades, né? Nós tínhamos aqui, acredito que uma carência muito grande, doutor Ilan, e isso foi sentido por toda a administração, de que as pessoas, principalmente aqueles que estavam chegando ao tribunal, tomando posse, novos servidores, a carência desses servidores em ter um conhecimento sobre gestão judicial. E por isso nós tivemos a ideia, né, de formar esse curso. Pois bem, a atividade em nossa primeira região não se resume, senhores, apenas a aplicar o direito positivo nas causas individuais e concretas, mas também devido à grande e crescente entrada processual e também à dificuldade em respondermos a todas as demandas dos jurisdicionados em tempo razoável. Isso me parece o que se chama de efetividade e que muitos colegas aí falaram, né? Porque o jurisdicionado, a meu ver, ele tem que encontrar a porta de entrada, ou seja, o acesso à justiça, mas ele tem também que encontrar a porta de saída, porque não adianta nada nós abrirmos portas, instalarmos postos e essa demanda do jurisdicionado não ser satisfeita. Portanto, nesse contexto, precisávamos desenvolvê-lo de acordo com um método consistente e com a leitura das melhores práticas de gestão existentes em nosso tribunal. E assim foi feito, de maneira integrada. Assim, elegemos o método de gestão de desempenho por competências, ou método de gestão 360 graus, acho que esse nome é bem significativo, e eu rendo aqui minhas homenagens à minha assessora do meu gabinete, a doutora Lismeire Cândido, que nos deu essa sugestão. Nós procurávamos saber qual seria um nome bem impactante que pudesse reduzir, que pudesse dizer o objetivo do nosso curso, né? Então, esse curso foi enfocado em 4 pilares mais fundamentais que consideramos para a prestação jurisdicional na Justiça Federal, que são as pessoas, evidente, conhecimento, acervo e resultados. Eu acho que esses 4 pilares é o que nós temos sempre que estar em mente, o que precisamos desenvolver, quais ferramentas precisamos desenvolver para esses pilares serem cumpridos.
Portanto, eu gostaria aqui de citar algumas curiosidades que o curso merece ser, que no curso merece ser destacada. O curso, senhores, contou com mais de 20 formadores, entre servidores, desembargadores e juízes federais, aos quais eu aqui rendo as minhas mais sinceras homenagens. Foram inscritos 200 pessoas, assistindo a todas as aulas do curso, entre servidores, desembargadores, juízes federais, prestadores, enfim, nós ficamos muito satisfeitos. No tribunal, muita gente encontra, agradece e dizendo que está sendo muito útil. Por isso, eu falei, Ilan, que esse curso não foi, mas está sendo e sempre será uma ferramenta de trabalho. Desde sua criação, é a primeira vez que a nossa escola, a SMAF, abriu-se a servidores judiciais como formadores e cursistas, o que demonstra uma tendência de união entre todas as pessoas que servem ao Poder Judiciário, de maneira, senhores, horizontal e aberta. Os formadores não se resumiram a profissionais que trabalham em Brasília ou em capitais, mas também tivemos formadores que estão trabalhando nas unidades das subseções, demonstrando que a fonte de conhecimento está em todos os lugares do Brasil. E isso, para nós, é muito importante, doutor Ilan, porque desde quando nós começamos a nossa gestão, eu tive a preocupação de fazer com que essa escola fosse nossa, né? Ou seja, fosse participativa e democrática, e que todos os juízes, aqueles que estão em Roraima, no Norte, no Amazonas, no Acre, pudessem participar. Eu considero isso muito importante. Então, todos aqueles que estão em todos os lugares do Brasil e que, por meio da escola, tivemos a oportunidade de valorizar e nacionalizar experiências locais. Eu não tenho a menor dúvida que no Amazonas, em toda a região norte, nordeste do país, temos juízes valorosos. Portanto, quanto ao método de gestão abordado no curso, o Gestão 360 Graus, senhores, ou Gestão de Desempenho por Competência, foi rigorosamente escolhido por ser um método de administração aplicada originalmente devido ao setor privado, que já era utilizado na Justiça Federal, como em meu próprio gabinete ocupado por mim na 7ª turma. O ponto alto de tal metodologia é a de propor, senhores, uma avaliação holística, destacando a importância de incorporar uma variedade de dimensões, como desempenho humano, satisfação do cliente, eficiência operacional e, principalmente, inovação, para uma visão completa do negócio ou atividade a ser desempenhada. Essa abordagem reflete a convicção de que uma compreensão abrangente e integrada de todos os aspectos organizacionais é crucial para o aprimoramento contínuo e a obtenção de resultados excepcionais. Eu vi aí a palavra, não sei, acho que foi do Rafael Leite, que nós não podemos não acompanhar o desenvolvimento virtual, né? Hoje nós temos inteligência artificial, processos virtuais, e a gente não pode ficar atrás. Nós temos que acompanhar, nós temos que estar junto a essas tecnologias e fazer com que essas tecnologias sejam ferramentas para que a gente possa desenvolver melhor a nossa função jurisdicional. Dos 4 pilares organizacionais que salientamos ao longo deste curso, é imperioso destacarmos, senhores, o pilar das pessoas, pois o judiciário reflete
A qualidade do serviço, que não depende apenas do pensamento numérico sobre os processos, mas também que a humanização. Eu acho que foi Kátia que falou isso, mas, não, Raquel, né? Enfim, cada uma falou alguma coisa sobre essa questão das pessoas, mas também de ao público com eficiência, preservar o bem-estar dos próprios times das unidades judiciais, de como incrementar a qualidade do serviço, de como gerar transparência e confiabilidade institucional. Isso demanda uma abordagem judicial que deve contemplar a implementação de novas rotinas nas varas federais e bem como nos gabinetes no tribunal. No módulo 4º do curso, por exemplo, a cultura organizacional e responsabilidade social, o tema da participação feminina nos tribunais, muito bem salientado pela doutora Salise Monteiro Sanchotene, enquanto conselheira do CNJ, de promover a alternância de gênero nas vagas dos tribunais, da segunda instância, além de outros aspectos de direito antidiscriminação, a questão do combate ao assédio, encapsulada a essência de integrar práticas de diversidade, equidade e inclusão, os objetivos de desenvolvimento sustentável na nossa gestão judicial. É muito importante. A abordagem interseccional, antidiscriminatória, senhores, é incontornável, pois a representatividade equitativa nas cortes não só fortalece o bem-estar e a saúde mental de todos, prevenindo o burnout e também melhorando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas também reforça uma cultura organizacional inclusiva e transparente, o que seria, para mim, importantíssimo. Outro aspecto envolvendo as pessoas, muito discutido no módulo 3, a ambientação de equipes, diz respeito à relação de parcerias institucionais e setoriais, o que certamente pode nos auxiliar na busca de soluções conciliatórias para o enorme acervo que temos atualmente no nosso tribunal, mediante conversa e busca de consenso para que seja entre nós prestadores do serviço de justiça, seja com as partes, com os órgãos federais, buscando, senhores, um diálogo interinstitucional. Isso, para mim, é importantíssimo, esse diálogo entre os órgãos federais, buscando auxílio tecnológico e tentando canais de comunicação presencial e virtual. Nesse sentido, é importante que tenhamos essa sinergia para estimular as partes a buscarem soluções alternativas de conflito aos seus casos pela via da conciliação, evitando o abarrotamento de casos, aguardando as sentenças coercitivas. Aqui eu gostaria de fazer uma observação seguinte: quando nós realizamos aquele curso Enastic, que não faz muito tempo, e logo em seguida nós começamos o nosso curso, é porque eu não vou aqui abrir o meu celular, nós tínhamos no GEF, em tramitação, 1.300.000 e poucos processos. Ontem, eu acho que as pessoas sabem, nós aqui no meu gabinete, eu trabalho muito com estatística. A estatística é a espinha dorsal do nosso gabinete. E ontem eu pedi à DIEST uma estatística atualizada. Ele me deu a estatística do nosso tribunal e a estatística dos juizados. Nos juizados, de 1.300.000 e pouco, já temos 1.400.000 e poucos processos, né? Então, os senhores, depois eu vou pedir a Gabriela para divulgar aqui as estatísticas, vou passar para ela, e os senhores vão ver
Meu Deus, então, em menos, Oila, de 2, 3 semanas, nós já tivemos essa quantidade de processos, e por isso que eu digo aqui, nós temos que procurar uma solução alternativa para esses conflitos. Ou a conciliação, a conciliação pré-processual, que eu sempre, quando fui coordenadora da conciliação, falava nisso, antes de se ajuizar uma demanda. E, para isso, como eu disse nesse parágrafo, nós temos que ter juntos o pessoal do INSS, o pessoal da Caixa, como nossos parceiros. Há também uma responsabilidade do Estado em evitar a judicialização de demandas, porque o custo da tramitação de um processo é muito alto. E o que uma conciliação, um acordo bem feito, isso leva à pacificação social, que é um dos nossos objetivos. Portanto, senhores, reflitam sobre isso. Eu acho que todos sabem, eu assumo agora, no dia 25, amanhã, né? Estou me despedindo da SMAF e vou assumir a vice-presidência do tribunal. E ali eu pretendo desenvolver vários trabalhos, e um seria isso, né? Assim, evidente que é a partir da presidência do tribunal, mas tenho falado muito com o doutor João Batista, no sentido de que as nossas demandas só estão aumentando. Eu gostaria de ver, eu quero saber da estatística. Abaixamos. Então, assim, não que não haja demanda, sim, temos demandas, mas as demandas merecem ser resolvidas em tempo oportuno para que nós possamos, senhores, alcançar a tão almejada, aprimorar nossa eficiência, transparência e efetividade, como eu falei na primeira aula. Portanto, esses aspectos envolvendo pessoas são, obviamente, integrados aos outros aspectos envolvendo conhecimento, acervo e resultado, pois não se produzirá índice de eficiência na gestão de conhecimento, no monitoramento do acervo e no controle de resultados sem que estejamos em perfeita harmonia e sintonia uns com os outros. Nesse sentido, mais um motivo para acreditar que o treinamento envolvendo magistrados e servidores numa mesma sala de aula e não em salas separadas por cargo é uma das principais inovações desse curso, porque até então todos os cursos da SMAF eram todos dirigidos, e é o que foi criado para capacitação e aprimoramento dos magistrados. Mas eu entendo que os servidores também podem participar desses cursos. Gostaria de expressar, assim, minha imensa gratidão a cada um de vocês, particularmente ao doutor Ilan, Hugo, à secretária executiva Gabriela Arteaga, pelo empenho e dedicação que demonstraram ao longo do planejamento e execução dessa nossa jornada. A resposta dos gabinetes dos desembargadores e das demais unidades judiciais e administrativas, senhores, está sendo extraordinariamente positiva. Alguns participantes já manifestaram interesse em desenvolver os planos de gestão de suas respectivas unidades, o que levará significativamente, eu não tenho a menor dúvida, a segurança e o foco da produtividade e da eficiência. Da mesma forma, a gestão do tribunal demonstrou grande entusiasmo com o programa de gestão judicial 360 graus e nos incentivou a considerar o lançamento de uma nova edição do curso em breve, com a intenção de transformá-lo
em uma tradição e até mesmo um pré-requisito para aqueles que desejam exercer as funções administrativas e outras funções relevantes. Eu participo da comissão de concurso e tenho certeza que nós iremos incluir esse curso, doutor Ilan, na formação dos novos magistrados. Além disso, essas previstas versões ou adaptações mais especializadas do curso, destinadas especificamente a funções críticas, como a diretoria do foro e as diretorias de secretaria administrativas, em seções e subseções judiciárias, visando atender às necessidades específicas dessas áreas vitais para a nossa operação. Eu digo o seguinte, que todos aqueles que participaram desse curso, eu gostaria que vocês, assim, pensassem, fossem uma semente que virará uma bela planta. Quando nós jogamos num lago uma pedra, aquela pedra, ela faz uma bolha. E aquela bolha, ela vai se aumentando, não é? É assim. Uma vez eu assisti uma aula sobre até conciliação e o professor me deu esse exemplo, eu achei muito interessante. E nós aqui vamos fazer isso. Uma bolha que vai crescendo, que vai crescendo. Portanto, nós temos uma responsabilidade de cada diretor de secretaria, cada diretor, cada CJ, cada assessor, nos nossos gabinetes, chefes de gabinetes, tem agora por obrigação disseminar essa cultura, dizer, olha, aqui no curso que eu aprendi, é assim, é assado que nós vamos ter que fazer. Eu acho muito importante compartilhar todo esse conhecimento obtido. Agora, eu lanço aqui uma pergunta, mas o que muda a partir de agora na prática? Talvez seja o momento, senhores, de darmos início a uma nova cultura de planos e estratégias de gestão por unidade, relacionados pelos pilares de pessoa, conhecimento, acervo e resultado, com markings bem definidos, com previsão de uso de sistemas eletrônicos, inteligência artificial, que nos permitam ler dados relevantes, tratá-los e produzi-los em resultados coesos e eficientes. Imaginemos se todas as unidades passarem a trabalhar de maneira mais convergente em gestão judicial. O quanto poderemos crescer, desenvolver em desempenho coletivo. Portanto, todos compreendem profundamente a importância desse curso. O que nós deveremos fazer em termos de gestão na realização das metas estabelecidas pelo CNJ e conseguindo as diretrizes da Corregedoria da Primeira Região. Esses encontros foram cruciais para mudar paradigmas e melhorar o clima organizacional, facilitando a troca rica de experiências, boas práticas, que, sem dúvida, levará a um aumento na produtividade e ao alcance mais eficiente das metas, além de contribuir para a redução do acervo e dos custos dos processos. Essa conquista, senhores, só foi possível graças ao esforço conjunto de todos os envolvidos, conforme citei no início da minha fala. Portanto, agradeço imensamente pela dedicação, comprometimento e contribuição de cada um durante o curso. Estar na coordenação da escola, para mim, foi uma grande satisfação, com uma equipe tão preparada e entusiasmada, é um grande orgulho para mim. Agradeço aos formadores por compartilharem seus conhecimentos e expertise. Sou igualmente grata aos servidores e magistrados pelo seu empenho em alcançar a excelência da gestão judicial.
A jornada que se encerra hoje reforçou que a gestão judicial é uma responsabilidade coletiva que exige o engajamento de todos, sem sombra de dúvida. Você, como cursista, desempenhou um papel fundamental nesse processo, enriquecendo nossa experiência com as suas habilidades, experiências e perspectivas únicas. Agora, estamos todos preparados, mais preparados do que nunca, para aplicar o que aprendemos e continuar buscando a excelência e a inovação em nossas atividades. Desembargadora, a sua imagem agora voltou. Estava sem a sua imagem. Voltou. Desculpa. Então, eu espero que aqui, vou terminar minha fala citando, como disse o renomado John Kennedy, a gestão judicial eficaz requer coragem para enfrentarmos desafios, sabedoria para tomar decisões justas e habilidade para promover justiça. E o último aviso é que eu serei gestora da questão de metas. Então, preparem-se. Neila, nós iremos juntos aqui, nós teremos, e eu conto com a sugestão de todos, como faremos isso, para que mensalmente possamos distribuir as nossas unidades, não só na primeira instância, mas também no tribunal, com relação ao cumprimento das metas. Não tenho a menor dúvida de que será um sucesso, uma vez que vocês terão a oportunidade de empreender o que aprenderam nesse curso. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Agradeço a todos. Obrigada. Parabéns, desembargadora. Como a senhora colocou, né? A resolução das demandas em tempo oportuno, né? Aquela ideia que Rui Barbosa falava na oração aos moços, quando ele foi paraninfo lá da turma de 1920, na Faculdade de Direito da USP, ele acabou não podendo ler esse discurso lá na faculdade, porque ficou doente no dia, mas disse, né? Já em 1920, mais de 100 anos atrás, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça. Qualificada e manifesta, né? A mais rematada a injustiça. Então, muitas vezes, desembargador, eu vejo as pessoas, às vezes dizem, mas nós vamos aqui para uma subseção e o tribunal esquece de nós, né? E o uso da tecnologia e a escola dentro da bandeira que a senhora colocou e conseguiu cumprir, né? Da escola de todos, para todos, aberta às necessidades de todos, ela, de certa forma, dá a mão, e mesmo que a distância no tribunal continental como o nosso, talvez o maior tribunal de apelação do mundo em extensão territorial, pode dar essa mão para que nós tenhamos, como a senhora acabou de falar, as portas de entrada que já estão escancaradas, né? Aquela ideia do Kazu Watanabe também da USP, mas também pensar nas portas de saída, né? Que hoje estão congestionadas, como a senhora bem sabe, né? Pela espinha dorsal, a senhora foi relatório no meu gabinete, a espinha dorsal, né? E é curioso também como o 360 graus holístico, ele junta os resultados com as pessoas, porque se você não é que as pessoas é só simpático, só ser humano, é que um gabinete enxuto como o seu, que implantou essa metodologia, tem pessoas trabalhando mais felizes, pessoas que podem gerir melhor e entender cada um dos processos, como fica claro quando visitamos o seu gabinete. Então, é interrelacional. Uma boa gestão de processos e de resultados vai refletir em pessoas também satisfeitas, felizes, que entendam a razão de ser de tudo aquilo. Ou seja, o bem-estar pessoal também está tanto num planejamento de execução, através desse modelo de gestão horizontal, que dá voz a todos aqueles que participam dos resultados, decisões tomadas em conjunto, de forma dialogada, sem imposição, que gera um fluxo de trabalho mais
fluido, menos engessado, com funcionários encorajados, flexibilização de estruturas hierárquicas e, claro, responsabilidades compartilhadas, porque todos nós temos a responsabilidade por aquilo que devemos fazer. Então, é interessante, no seu discurso eu destacaria isso, as pessoas em primeiro lugar, mas também a compreensão holística interrelacional, de que com menos processos as pessoas estarão mais satisfeitas. Sem problema, né? Obrigada, Ilan. Eu também não poderia deixar. Quando comecei a falar, eu digo, não vou falar, não, parece autopromoção. Mas, assim, como o resultado, você tocou a questão do meu gabinete, eu gostaria de dizer o seguinte: eu estou entregando o meu gabinete ao desembargador José Amilcar, atual presidente. Eu tenho no meu gabinete hoje concluso para relatório e voto 4.600. Quem trabalha com estatística pode ver a estatística da 7ª turma, ou seja, da 4ª sessão, e as pessoas podem perguntar. Ontem um desembargador me perguntou isso, mas como você conseguiu isso? Né? Como você conseguiu isso? Então, eu consegui, quer dizer, eu consegui não. Nós, da minha equipe, eu poderia dizer, capitaneada por Nismeri, meu chefe de gabinete, o Habib e os outros servidores, que se eu começar a falar aqui, tem que falar o nome de todos. Mas, assim, foi um trabalho de equipe, com uma gestão 360 graus. Então, às vezes as pessoas podem pensar, ela está falando isso, mas será que aconteceu? Aconteceu. Então, eu tenho legitimidade para dizer que esse foi o resultado obtido. E eu acredito que esse número, ali no tribunal, proporcionalmente, é um número bem significativo perante outros colegas. A gente não precisa, eu não acho muito ético, eu falo do meu trabalho. O trabalho dos outros colegas é o trabalho dos outros colegas e cada um trabalha do seu jeito. Mas que nós temos aqui, à frente da Escola da Magistratura, uma responsabilidade de estar proporcionando a todos um conhecimento, como disse o doutor Neveton ali na fala dele, né, de gestão. O juiz não aprendeu a fazer gestão, muitos, né? Muitos fazem, eu tenho certeza de que muitos fazem, mas muito obrigado, agradeço publicamente a minha equipe, que todos colaboraram nesse resultado, nesse brilhante resultado. Amanhã assumo a vice-presidência, com um gabinete um pouco maior do que esse, mas também é uma outra experiência, e conto com a colaboração de todos, viu? Se alguém tiver alguma ideia, pode ir lá tomar um café, que vai ser bem-vindo, e que vamos aplicar o nosso curso de gestão 360 graus para dar fim aos, enfim, um número bem expressivo de processos. O Hugo vai falar Doutora Gilda, pouco. a senhora me permite? Ilan, você me permite só falar? Então, hoje é um dia de festa, né? Que a gente encerra esse projeto. A doutora Gilda está se preparando para tomar posse, já está linda, né? Eu queria muito estar podendo participar desse momento presencialmente, que vai ser amanhã, acredito, né? Isso. Convido a todos. E hoje também, eu até ia dizer, Ilan, que eu acho que a doutora Gilda poderia permanecer na escola até a posse do novo diretor, eu não sei. Parece que vai ser assim. O doutor João Batista me falou ontem, mas, enfim, nós estamos vendo isso, né? Tá. Mas se for a desembargadora Daniele, também, também. Excelente colega, que comunga com todos, né? E a gente só espera que o próximo diretor da escola, aqui não vou falar nomes, porque a gente ainda não tem, mas dê prosseguimento, assim como eu dei prosseguimento ao trabalho já desenvolvido pelo desembargador Prudente, e nós
demos seguimento aí, um trabalho com a ajuda de vocês, e tenho certeza que o próximo desembargador também estará dando prosseguimento ao nosso curso. Diga aí, Elô. No seu pronunciamento de abertura da gestão, a palavra 360, né, foi dita como um marco, né? Um marco de início de atividade. É o nosso mantra. E depois esse termo foi se encorpando também, foi fazendo parte do plano de ação, né? O plano de gestão da nossa escola hoje leva esse nome, Gestão Judicial 360 Graus, como o seu título. E o nosso maior produto, até hoje, eu acredito, historicamente da escola, que é este curso que termina hoje, também leva esse nome. Qual é a semelhança entre todos esses acontecimentos? A abertura da gestão e hoje, né, podemos dizer assim, talvez o encerramento, ou pelo menos o encerramento parcial da gestão da doutora Gilda, e esse nome, né, 360 graus. Nós tivemos aqui, em 9 meses, com a doutora Gilda como diretora, uma intensidade de trabalhos que levou em conta todos os lados de um trabalho escolar, de formação de juízes e também, eu posso dizer, de servidores. Sim. O doutor Neviton, na abertura do curso, disse o seguinte: doutora Gilda, a senhora abriu a escola. Claro, todos os diretores, o doutor Prudente, ele tem um trabalho fundamental na escola, né? Com certeza. Agora, a doutora Gilda deixou em 9 meses uma particularidade que ainda não tínhamos. E aqui eu fiquei muito feliz, eu posso até ler rapidamente, o depoimento de José Rodrigues Nazário, que disse o seguinte: estou na Justiça Federal desde 2004, e esse certamente foi o primeiro curso do qual participei, com conteúdo e qualidade incomparáveis. Parabéns aos organizadores e aos palestrantes. Então, doutora Gilda, em 9 meses, a senhora contribuiu para transformar a forma de se treinar, de se capacitar servidores e juízes federais na primeira região. A senhora conseguiu incorporar para dentro da escola muito da sua experiência, e a senhora permitiu também que a gente pudesse trabalhar com a senhora. Eu e o Ilan, a gente fala muito isso, junto com a Gabriela e o nosso time, que a senhora nos deu espaço para, junto com a senhora, colaborar e construir de mãos dadas os passos seguintes. Cada dia era uma novidade, era uma alegria. Então, eu não digo que foram 9 meses, pareceu para mim 9 anos, em termos de qualidade, de quantidade, de empenho. E eu sou muito grato de ter tido essa oportunidade de trabalhar com a senhora. Acho que a vice-presidência ganha. A gente vai ficar com saudade aqui na escola, mas acho que a senhora conseguiu fechar um ciclo. A senhora conseguiu fechar um ciclo, e a senhora vai para uma missão ainda mais desafiadora, com um gabinete mais desafiador. Acho que a gente está aqui para isso mesmo. Nós temos foram 6 módulos, doutora Gilda, mais as considerações introdutórias e a conclusão de hoje. Então, é um curso que eu acredito que agora a senhora vai poder, na vice-presidência, nos ajudar a elaborar a 2ª edição do curso, com novos desafios. E eu penso assim, o que eu digo, como alguém que trabalhou com a senhora, eu lhe desejo um sucesso grandioso na vice-presidência. Da parte da escola, nós vamos continuar aqui dando efeito a tudo isso que a senhora nos ensinou. Agradecer pela oportunidade de a senhora ter colocado as portas da escola à disposição de todos aqueles interessados em ter mais entusiasmo no dia a dia na atividade judicial e na atividade do serviço público da Justiça Federal. Acho que aqui eu só vejo pessoas nos comentários vibrando, e eu digo o seguinte: nós somos apenas aqui pessoas que estamos sendo bem conduzidas por uma liderança grandiosa, que é a doutora Gilda. Então, doutora Gilda, neste momento aqui, essa fase inicial da nossa última aula, eu gostaria de encerrar minhas palavras dizendo muito obrigado pela sua gestão como diretora da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. E eu agradeço com 2 palavras: gratidão a todos, viu? Gratidão mesmo.
tá? Pela participação, né? Por tudo durante esse período. Muito obrigada. Vou chamar, vocês vão, Ilan vai chamar o doutor Carlos. Pois é, desembargador. Agora nós vamos prosseguir com essa aula 19 com o doutor Carlos Haddad, que vai nos falar sobre ferramentas de gestão aplicadas ao judiciário. O doutor Carlos vai falar sobre monitoramento da gestão, avaliação de resultados, indicadores de desempenho, medição de resultados, como medir o sucesso em gestão judicial através de indicadores-chave de desempenho, técnicas para coletar, analisar e apresentar dados de desempenho, ou seja, métricas, né, para que nós possamos quantitativamente avaliar como a gestão tem caminhado e, se necessário, fazer algumas correções de rota, né? O doutor Carlos Haddad dispensaria a leitura de currículo, conhecido de todos nós aí, tem falado há muito tempo sobre gestão judicial, é juiz federal do TRF6, professor da Universidade Federal de Minas e também professor do mestrado em FAM. De forma que, sem mais delongas, doutor Carlos, eu passo a palavra a Vossa Excelência, ao tempo em que também agradeço imensamente pela sua colaboração com o curso idealizado pela desembargadora Gilda e desembargador Neverton. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado aí pela acolhida, é bom revê-lo. Doutora Gilda, também é um prazer poder ouvir a senhora. Falou bonito, né? Palavras bonitas, de uma gestão bonita. Né? A senhora Obrigada, realmente... Carlos. Não é de hoje que nos conhecemos, né? Você está na 6ª região, mas seu coração é da 1ª. Ah, isso é verdade, né? Eu tenho muito mais tempo de 1ª região do que de 6ª região. E quando eu vejo aqui eventos como esses, assim, tão bem organizados, uma turma participativa... Seja sempre bem-vindo. Tá, muito obrigado. E parabenizar a senhora aí por essa gestão feita. Eu acho que só esse curso aí já valeria, né, todo o mérito, porque realmente um curso com a participação maciça, né, é possível verificar como as pessoas estão engajadas, empenhadas e querendo mais, né? Esse gostinho de mais aí que é muito importante. E eu acho isso, né, pessoal? Bom dia a todos vocês, que nós precisamos de mais gestão para podermos, né, ter um judiciário cada vez melhor. Eu sempre afirmo, na realidade, eu acredito que o nosso judiciário talvez não precise de mais servidores, mais juízes. Acho que não precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos, na realidade, de gestão, né? E essa gestão nada mais é do que uma racionalização do trabalho, aproveitar os recursos existentes, né? Fazer mais com menos. E o objetivo hoje, como o doutor Ilan já antecipou, vai ser falar um pouquinho sobre assim, o monitoramento da gestão, como nós podemos medir nossas atividades, avaliar os resultados, né, que dela se depreendem e conversar um pouquinho sobre indicadores, metas, né, melhores opções a se adotar. Deixa eu tentar compartilhar aqui os slides para iniciar a apresentação, só um instantinho. E uma coisa que eu também queria dizer, né, seria talvez falar, né, se tivermos tempo ao final, um pouquinho sobre ferramentas de gestão. Existem algumas ferramentas aplicadas na administração, né, na ciência da administração, que podem ser perfeitamente empregadas em âmbito judicial. Só precisamos fazer aí algumas adaptações, né, fazer algumas traduções para que essa aplicação seja a mais exitosa e profícua possível. Só mais um instantinho. Doutor Carlos, se o senhor tiver dificuldade, a gente pode passar o slide aqui pelo senhor, tá? Tá, vamos só verificar aqui, Gabriela. Me dê mais um minutinho, porque talvez a minha internet realmente esteja com conexão mais baixa. Tá bom, a gente está aqui à disposição. Tá, muito obrigado. Gabriela, já então, como é que seria a melhor forma de eu enviar para você? Deixa eu ver se eu tenho o WhatsApp. O doutor Hugo já me enviou aqui, a gente já está com o slide. Se eu permitir, a gente vai compartilhar assim, aqui, tá? Pronto, é melhor então, eu agradeço.
Pronto, perfeito. Joia. Então, pessoal, né, estamos aqui encerrando esse curso. Eu acho que foi um curso aí muito proveitoso para todos, né? Pessoas aí excelentes vieram compartilhar com todos aí experiências, conhecimento. E nesse último dia, então, vamos falar de desempenho, né? Podemos avançar aí para o próximo slide. A nossa agenda, como, né, eu já mencionei, o doutor Ilan também fez referência, ela vai abranger justamente como fazer o monitoramento da gestão, ter indicadores de desempenho, aqueles indicadores mais importantes, avaliar resultados, coletar, analisar e apresentar dados de desempenho e, por fim, né, como eu disse, se houver um pouquinho de tempo, falar sobre ferramentas de gestão. Vamos lá, então, no monitoramento da gestão, né, o primeiro tópico. Pessoal, aqui, ó, porque eu sou... já está ótimo aí, Gabriela. A questão é a seguinte, eu já estou pressupondo que vocês têm já um modelo de gestão com o qual trabalham. Então, assim, o que é esse modelo de gestão? É a forma como se trabalha, é a cultura envolvida nesse trabalho, é como as coisas são feitas. Então, eu acredito que cada unidade judiciária, gabinete, né, primeira instância, uma vara, tem o seu modelo de gestão. E para ter esse modelo de gestão, né, esse slide mostra aí, a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico. Eu imagino que talvez vocês tenham feito. Nós pegamos aí qual que é a situação da nossa unidade, qual que dados ela apresenta, como é que está a estrutura funcional da unidade. E isso aí se assemelha muito a um trabalho do médico. O médico é aquele que vai fazer o diagnóstico de um paciente. O paciente procurou reclamando, queixando alguma enfermidade, alguma dor. O médico faz o exame, a anamnese, ele pede alguns exames laboratoriais e, a partir daí, ele pode dar um diagnóstico. E esse diagnóstico será o quê? Será tentar identificar quais são as causas, né? Os sintomas talvez apareçam, mas é preciso descobrir as causas, né, da enfermidade que gera os sintomas para poder atuar sobre ela. E aí, no próximo slide, a gente passa para a segunda fase. Qual que seria a segunda fase, né, de atuação dessa aplicação de um modelo de gestão, né? Podemos passar para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, é uma etapa da melhoria sensível, né? A gente faz uma analogia aí ao fisioterapeuta. O médico viu lá qual que é um tratamento, é um problema ortopédico, então aí, ó, procure um fisioterapeuta que ele vai te dar aí algumas dicas de como melhorar a sua saúde. Então, é nesse momento que uma unidade judiciária ela vai definir para acompanhamento, a agenda de eventos que eu sempre falo, né, o ritual de gestão, aquele ritual que uma vez por mês toda a equipe para de trabalhar. Aliás, continua trabalhando, né, gente? O ritual de gestão é trabalho, mas para poder pensar o trabalho, raciocinar o trabalho, verificar o que pode ser feito para melhorar a nossa atividade jurisdicional. Aí se define, né, quem vai fazer o quê, quais são os focos de atuação, quais são os indicadores e metas específicas que nós vamos trabalhar. À medida que nós vamos fazendo vários rituais de gestão, ou seja, várias sessões de fisioterapia, nós vamos chegar a um estado de saúde mais agradável. É a terceira etapa. Nessa terceira etapa, a analogia que se faz é a analogia ao personal trainer, né? Ou seja, aquela pessoa que vai fazer a manutenção do bom estado de saúde da pessoa. Eu pediria que passasse, então, para o próximo slide, por gentileza. Essa terceira etapa, né, a questão é manter. De certa maneira, atingimos uma velocidade aí de cruzeiro, as coisas já funcionam de certa maneira bem, os rituais de gestão estão, né, fluindo sem nenhum problema. Nós já temos muito certo quais são as metas que nós estamos percorrendo, querendo alcançar, e nós vamos, então, acompanhar e celebrar os resultados. Eu vou falar mais da frente aqui um pouquinho, mas se a gente está pensando em avaliação de resultados, acho que a primeira coisa que nós temos que saber é para onde que estamos indo, onde que nós queremos chegar. Se nós soubermos aonde queremos chegar, nós vamos poder verificar se o resultado foi alcançado.
Então, esse personal trainer, né, nessa fase aí, é uma fase de manutenção. A gente já chegou num estado aí de trabalho muito bom, e a questão é manter e evoluir aos pouquinhos, né? Porque a evolução é aquela melhoria contínua, a melhoria permanente. Então, por fim, né, o próximo slide mostra. Esse monitoramento da gestão, na verdade, é uma coisa cíclica. Gestão é algo cíclico. É aquela coisa que tem começo, meio e fim, mas ela não termina, ela reinicia. E mês a mês ela vai reiniciando. Eu acho que para o nosso trabalho na justiça, um bom ciclo de gestão é um ciclo mensal. Terminou um mês, nós vamos poder extrair os indicadores do mês anterior. Qual foi a entrada de processos, a saída, processos julgados, quantos que estão paralisados, conseguimos reduzir, não conseguimos? Então, mês a mês se faz essa verificação. Então, para você que tem uma unidade judiciária, que talvez não tenha o hábito de realizar os rituais de gestão, comece. Faça o primeiro ciclo de gestão. Una com a equipe, pergunte para eles o que eles gostam de fazer, não gostam, né? O questionário futuro desejado. E aí eles vão depois, né, se comprometer a algumas providências para se reunir no mês seguinte. No mês seguinte, a nova reunião, a gente verifica o que nós combinamos. Se não foi cumprido, vamos combinar novamente. E assim nós vamos, ao longo do ano, de mês em mês. Verificando os indicadores que nós temos, compartilhando o conhecimento com a equipe, apresentando não conformidades, né, que é o início do projeto de melhoria, e, por fim, fazendo efetivamente a gestão. É assim que eu entendo que é o monitoramento de uma gestão. Nós temos um modelo pensado, um modelo planejado, e mês a mês nós vamos acompanhar para ver se esse modelo está rodando, se ele está evoluindo a contento. Vamos passar, então, para o próximo. Essa questão da evolução, né, do modelo de gestão, ela passa necessariamente por indicadores. Né? Os indicadores são assim, essenciais para medir o nosso trabalho. O próximo slide, então, vai mostrar, né, que esses indicadores eles não são uma preocupação brasileira, nacional. Nós estamos pensando, talvez, um pouquinho, talvez seja automático, galera. Um pouquinho, ficha. Então, aí, vê se consegue retornar. Mais 2 slides e a gente chega a... Na realidade, o que eu quero dizer é que os indicadores eles não são uma preocupação apenas brasileira. Nós estamos já há uma década, pelo menos, né, conversando sobre isso, né, falando em indicadores, o CNJ apresentando os números mais importantes e tal, mas aqui é o mundo todo. É o mundo todo que tem essa preocupação. Gabriela, talvez seja o caso até de tirar a apresentação, tirar esses passamentos automáticos, né? Foi uma falha minha. Ele está indo automático, a gente não está conseguindo parar. Vamos ver se fica. Talvez seja o caso de parar, não sei, se você quiser experimentar parar a apresentação e retirar esse automático. Doutor Carlos, só um minutinho, que a gente vai, se o senhor quiser continuar falando, a gente vai só tentar adaptar aqui para tirar ele do automático e já colocamos de novo, tá? Perfeito. Então, pessoal, enquanto isso, eu acho que eu consigo compartilhar minha tela. Não é a melhor situação, né? Eu não vejo vocês, eu não vejo os comentários, mas pelo menos a gente não... Eu posso ir auxiliando o senhor, fico de olho aqui no chat e vou falando para o senhor os comentários e dúvidas. Isso. Estão vendo aí os slides, Conseguem ver os slides, pessoal?
Sim, mas me parece que também está no automático. Está no automático. Enquanto isso, eu vou deixando dessa maneira aqui. Pronto. Pessoal, aqui. Os Estados Unidos, acho que foi o primeiro país que tentou, né, trazer assim, indicadores no judiciário, e ele começou por indicadores de qualidade. Em 1987, eles já estavam pensando nisso. E aí foi introduzido aí o que eles chamam de TC, né? Trial Court Performance Standards. O que é isso? São padrões de... Aí nós veremos com mais detalhes. Tipo assim, existem alguns indicadores principais que se desdobram em muitos outros. E aí eles querem verificar o quê? Como é que é a qualidade do judiciário em termos assim, de acesso à justiça, em termos de celeridade, de uma coisa que no Brasil não se tem muito, né, o accountability, né, a questão da prestação de contas do poder judiciário para a sociedade. Foi a primeira tentativa de se começar a trazer mais objetividade à prestação jurisdicional. Se eles têm indicadores para poder, né, mensurar isso, talvez eles possam, então, atuar naqueles pontos e aspectos em que não funcionam muito bem. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Singapura é um dos melhores judiciários do mundo. O país, aí, há décadas de 60, assim, era um país muito atrasado. Houve uma revolução lá assim, enorme, né, educacional, cultural. E hoje, Singapura é um país riquíssimo, no Sudeste Asiático, e que tem um judiciário que se coloca aí entre os melhores, né, do globo. E foi curioso que, em 1990, eles começaram aí esse processo de reforma, e esse processo começou quando foi chamado para ser lá presidente da Suprema Corte de Singapura um ex-presidente de um banco. Ou seja, ele era de uma instituição financeira, da iniciativa privada, ele foi para o judiciário e começou a implantar no judiciário diversas medidas que ele utilizava lá no banco que ele presidia. E aí eles introduziram lá esse Justice Scorecard, né, que, na verdade, é aquele Balance Scorecard, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de planejamento estratégico, quando a gente quer, tipo assim, estabelecer meios para se chegar ao resultado. Essa figura, o Balance Scorecard, acaba que ela é realmente voltado para o âmbito empresarial, porque pensa em aspectos assim, financeiros, né, da atividade empresarial, mas tudo é possível adaptar. E foi isso que Singapura fez. Tentou estabelecer objetivos estratégicos de longo prazo e estabeleceu caminhos, né, em cada um dos objetivos para que fossem alcançados. A Europa, um pouquinho depois, sobretudo com o Reino Unido, Holanda, a Finlândia. A Finlândia hoje tem um dos melhores judiciários do mundo, segundo o levantamento do Banco Mundial. É Finlândia, Noruega, né, e Dinamarca, né, os países lá da Escandinávia que têm assim, uma justiça exemplar. Eles também introduziram, né, indicadores de qualidade para poder começar a medir, né, a atividade judicial. E, por fim, nós temos aqui também a figura do retornão dos Estados Unidos, em 2005. Em 2005, os Estados Unidos criou esse Core Tools, né? É uma junção de palavras, corte e ferramentas, né? Ferramentas da corte, em que ela tentou especificar, né, com mais detalhes, aprimorar, trazer mais informações de como ter indicadores precisos para o judiciário. Só isso aí tem sido uma constante. Em 2007, nós temos aí esse Consórcio Internacional para a Excelência das Cortes. Isso aí é uma iniciativa multilateral. Austrália, Singapura, Estados Unidos, muitos países do mundo estão querendo criar tipo assim, um consórcio de poderes judiciários nacionais que tenham as melhores práticas para serem compartilhadas. E aí, só para dar uma ideia um pouquinho mais assim, precisa, né, dessa situação, nós temos aqui como é que é a medição dos indicadores nos Estados Unidos. Vejam vocês, 68 indicadores que eles têm. Esses, né, indicadores estão divididos em 5 áreas. São essas 5 áreas aqui: acesso à justiça, celeridade, pontualidade, e segurança pública. E como é que eles escolhem essa informação? As informações assim, normalmente
o quê? Observações, entrevistas. A partir das respostas das pessoas, eles verificam o que é preciso melhorar. Então, pessoal, tem sido uma questão assim universal essa questão de ter indicadores para medir o trabalho nos tribunais. Nesse consórcio internacional, os indicadores mais importantes são esses 7 aqui. Ó. Como é que é gerida a força de trabalho, o grau de engajamento dela, como é que está a satisfação dos usuários. Em tese, a gente pensa em indicadores talvez numéricos, né? Aqueles números do CNJ, os números do SIEST, mas acaba que indicador pode ir além disso. E aí a gente tem essa perspectiva aqui, ó. Como é que a gente, para que temos indicadores? É para medir desempenho. E por que a gente precisa medir desempenho? Porque eu acho o seguinte, se nós temos a filosofia de uma melhoria contínua, a gente só vai conseguir melhorar se souber das nossas não conformidades, dos nossos pontos fracos, daquilo que é o nosso ponto forte, que pode, né, ser trabalhado ainda melhor. Então, assim, esses 5 itens mostram isso claramente. O desempenho é muito importante para a gente conseguir resultados. Por que eu estou medindo quais são os indicadores do gabinete? A doutora Gilda mencionou, estou deixando meu gabinete aqui numa situação muito melhor do que estava antes. E ela tem lá o apoio da Nismeire, uma gente, ajudá-la nesse aspecto. E aí a questão é, eu preciso, né, verificar esses indicadores para saber se eu estou conseguindo alcançar os resultados que eu quero. Além disso, quando a gente fala em desempenho, não vamos pensar que é só números. O número, às vezes, ele é algo importante, mas ele também não diz tudo. O número, às vezes, ele vai, tipo assim, vai dar um norte, uma orientação. Ele precisa ser examinado mais a fundo para ver se realmente é coerente, tem congruência, mas também muito para a gestão de pessoas. Doutor Carlos, desculpe me interrompê-lo. A voz do senhor está falhando um pouco. Se o senhor aceita, acho que se o senhor desligar sua câmera e deixar só talvez o slide, talvez a internet melhore um pouquinho. A gente também pode compartilhar para ele, Gabriela. Pois slide... mas não estava dando certo. Ele estava em automático aqui. O slide que ele passou. Deixa que eu vou experimentar fazer isso. Vê se melhora, Gabriela. Já melhorou, já senti. Já parou de tremer a voz. Não, então ótimo. Então, pessoal, o desempenho, né, a gente tem que medir aquilo que importa. Não sei se eu já comentei aqui. Uma vez eu conversava com a corregedora do TRF4. E ela disse o seguinte, ela falou que no TRF4, aqui na corregedoria, nós temos mais de 500 indicadores para ajudar o nosso trabalho. Eu falei, gente, é coisa demais. E 500, assim, o mesmo indicador para a vara de execução fiscal, para a vara civil, mas era o mesmo indicador. Mas mesmo assim, é muita coisa. Não precisa medir tanto assim. Vamos medir aquilo que é importante, aquilo que também a gente consegue contabilizar, que é fácil de contabilizar. E justamente, se a gente mede adequadamente, isso vai ser o antídoto para muita informação que nós temos. A informação que a gente tem, acaba que, assim, nós vivemos numa sociedade, eles falam que a sociedade é informação, né? Às vezes, eu fico pensando se não é uma sociedade da ignorância. Porque é tanta informação que a gente não consegue nem mais filtrar as coisas. A gente nem sabe, às vezes, o que é verdade, o que não é, o que é irreal. Tanta informação que a gente não tem conhecimento nenhum. Então, assim, se a gente sabe realmente o que medir, aqueles poucos e importantes indicadores, talvez a gente, né, consiga separar muito claramente aquilo que é relevante, o joio do trigo, né, para afastar esse excesso de informação. E, por fim, né, se nós temos aí essa questão da medição, eu acho que assim, um bom livro, sabe os números na ponta da língua. Você que está aí na unidade judiciária, comandando ela, tal, aqui, qual que é o acervo meu atual? Sabe na ponta da língua. Por quê? Porque isso é um elemento muito importante para você fazer o seu trabalho. E aí eu pergunto para vocês, qual é o desempenho do judiciário brasileiro? Gostaria que me respondessem. E respondessem por aqui. Quem tiver um celular, tenta ler o QR Code.
Ou então vai nesse site aqui, ó, www.menchico.com, só digitar esse número, 1263-6916. Eu gostaria que vocês indicassem 3 atributos, características, adjetivos para o Poder Judiciário. E aí nós vamos formar uma nuvem de palavras, e aí eu quero ter uma percepção de como é que vocês acham que é o desempenho do Judiciário brasileiro. Todos estão vendo aí? Fácil de viabilizar, de visualizar? Sim, sim. Vou parar o compartilhamento para poder mostrar aqui o... Deixa eu só um instantinho. Estou vendo aí, a turma já está apresentando respostas. Foram poucas respostas, mas vamos lá, pessoal. Isso. Ah, pronto. Ele vai atualizando aos poucos. E aí vai... Todo mundo preenchendo. Temos aí 31 respostas. Doutor Carlos, se o senhor puder colocar na tela de novo o QR Code, tem algumas pessoas pedindo aqui no chat. Tá, vou colocar de novo. Aí, obrigada. Então, ou leiam o QR Code, ou então digitem aí o www.menchi.com e o código 1263-6916. Deixa eu ver como é que estão as respostas aqui. Está chegando muita resposta. Já temos quase 60. Estou gostando de ver as respostas, viu, pessoal? Então, mais um minutinho aí para o pessoal terminar de responder, né? E pode ir respondendo, depois nós vamos formar aí. Eu vou disponibilizar, eu não consegui no site, viu, pessoal? Lá no... Deixa eu ver o código. Estão perguntando aqui no chat qual que é o código. O código é 1263-6916. Eu vou pegar aí o... Isso, Gabriela. Pronto. Obrigado, Tatiana, também, por compartilhar. Ó, 94 respostas. Quando chegar em 100, eu acho que está bom. Pronto, chegamos em 100 respostas. Vou colocar o QR Code novamente, então. Espera aí. Segue o QR Code.
Pessoal, posso compartilhar os resultados, então, com vocês? Pode sim, por favor. Lá, vou compartilhar. Pronto, deixa eu compartilhar, então, para vocês verem qual que é o desempenho que a turma acredita que o judiciário brasileiro tem. Lá. Ó, que beleza. Palavras que mais apareceram. Eficiência, é seu orgulho, né, de pertencer ao trabalho que ela presta. Justiça. Tem um pouco aqui de morosidade, um pouquinho de lentidão, mas vocês veem que aparece menos. Igualdade, direitos, pacificação. Uma coisa boa, viu, pessoal? Fico muito feliz aí que vocês tenham essa percepção da justiça brasileira. Ótimo. Isso aí é uma lufada de ar fresco, né, para aqueles que lutam por uma justiça mais eficiente. Esse é o fake, pessoal. Agora eu posso mostrar o verdadeiro. O verdadeiro que vocês responderam é este aqui, ó. A justiça é lenta, parece o que mais aparece, burocrática, acessível aparece, congestionada, sobrecarregada. Vocês estão vendo aí, talvez melhores do que eu, né? Essa outra tela que o senhor falou da verdade não apareceu ainda. A gente só está com a primeira tela. Não. Então tá. Então acho que vou ter que parar o compartilhamento para poder compartilhar de novo. Quando a tela ela não pega. Vejam se agora aparece. Então, aí, 152 respostas. Não conseguem ver ainda, pessoal? Não, ainda não. Peraí, vou chegar lá, gente. Vocês me desculpem aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu acho que a Tatiana falou certo, acho que está um pouco lento, então demora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar, talvez demore um pouquinho essa mudança. Tem uns 20, 30 segundinhos aí. Eu estou na tela com as respostas. Se vocês conseguirem ver, agora deu. Avisa. Pronto. É porque está lento aqui a internet. Está igual a justiça, né, gente? Estão falando que está lenta aí, a internet está lenta também, tá em sintonia. Mas é isso, pessoal. Essas são as verdadeiras respostas que vocês deram, né? É burocrática, é lenta, morosa, sobrecarregada, mas também fala que é acessível, comprometida, congestionada. O ineficiente também aparece bem, acessibilidade. Pessoal, e aqui é o tal negócio, né? Se vocês que trabalham na justiça pensam isso, o que será que a população brasileira pensa da nossa justiça? Não sei se eles pensam melhor do que a gente. A gente ainda conhece por dentro o sistema, né? E quem não conhece, só fez uma ação e depois de 10, 20 anos vai ter uma resposta. Então, assim, eu acho que esse curso de gestão 360 graus tem esse objetivo, viu, pessoal? Vamos mudar isso. Vamos afastar essa burocracia, vamos afastar a lentidão. Como eu disse para vocês, eu acho que é perfeitamente possível nós termos uma justiça mais eficiente com aquilo que nós temos em mãos hoje. Só precisamos gerir melhor a nossa trabalho. Nós verificamos que, por exemplo, tem unidades judiciárias que têm um desempenho maravilhoso, comparadas com outras, nem tanto. E aí a questão é, será que, por acaso, nós precisamos fazer algo tão diferente assim para mudar? Não, algo diferente precisa ser feito. Algo diferente é aplicar a gestão, é monitorar a nossa gestão, ter indicadores, estabelecer metas, para cada vez prestarmos um serviço melhor.
Mas eu acho que o compromisso nosso deveria ser esse. Afastar as nuvens cinzas que rodeiam as nossas cabeças, né, com seus trovões e relâmpagos, né, para afastar esse pessimismo e tentar pensar numa justiça mais efetiva, uma justiça que atenda melhor a população. Então, acho que o objetivo desse curso é exatamente esse, né, tentar tornar a nossa justiça melhor do que atualmente tem apresentado os resultados. E deixa eu voltar aqui a compartilhar novamente. Meu desejo é que nós... Conseguem ver essa tela? Sim. O desejo é isso. Gostaria muito que daqui a alguns anos, se fosse meses, melhor ainda, nós pudéssemos responder essa pergunta dessa maneira. Eu tenho muito orgulho da instituição a qual pertenço. É nessa instituição que se aplica a justiça de maneira eficiente e assegurando a igualdade, né? Sendo essa instituição uma esperança para a população que a ela se socorre, que dela se socorre. E aí, pessoal, a gente precisa começar a medir, para a gente começar a mudar, para começar a transformar. Vocês já estão sabendo isso, né? Nós já temos aí, o TRF1 tem o seu sistema, né, seu Business Intelligence, para poder trazer elementos que vão ajudar na gestão. Mas aqui, esses indicadores, efetivamente, para que eles servem? Nós estamos vendo aqui indicadores. Indicadores no painel de fusquinha, indicadores no painel de avião. No fundo, a finalidade é a mesma. A questão talvez é o grau de velocidade. O avião vai ter muito mais informações para poder apresentar do que o painel do fusquinha. E vejam que curiosidade. Eu acho que ninguém tem coragem de sair de Brasília e vir aqui para Belo Horizonte num carro que não tenha o velocímetro funcionando, o marcador de combustível estragado, a temperatura do motor também não se sabe em que grau está. Mas é muito comum, às vezes, nós vermos unidades judiciárias que estão navegando, transitando no escuro, sem olhar indicadores. O trabalho lá é fazer sentença, fazer decisão, fazer acordo. Pronto, esse é meu trabalho. Vou fazer o que eu conseguir. Pronto, esse é meu trabalho. E não tem nenhum indicador, um mapa, para mostrar onde que você quer chegar. Esse voo no escuro, pessoal, nós temos que evitar a qualquer custo. Eu, por exemplo, já há muitos anos, eu não consigo trabalhar sem estar mês a mês acompanhando aqueles números que eu acho importantes na minha unidade judiciária. E isso, de certa maneira, me dá mais sentido ao meu trabalho. E aí, se a gente não mede, né, se a gente não tem um indicador para medir, nós não vamos conseguir administrar. Isso é uma regra básica. E, basicamente, o indicador ele mostra o seu grau de trabalho que realizou num determinado período. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, esse juiz fez 5 sentenças no mês. O gabinete aqui do desembargador, eles julgaram aí 40 processos. Foram 40 acordos proferidos. Talvez só de falar o número, vocês vão chegar e falar assim, ó, eu acho que está pouco. Mas se eu chegar e falar assim, não, o juiz fez 300 sentenças. O gabinete aí levou mais de 1.000 processos para julgamento. Vocês vão ver que o número mudou. Vocês vão falar, isso aí parece que eles estão produzindo bastante. Então, o indicador é isso. Ele mostra, né, o nível de produtividade, o nível de atividade que as pessoas nos variados setores. A gente tem como bom indicador. Ó, primeira coisa, o indicador tem que ser fácil de medir, fácil de entender, pessoal. Às vezes tem uns indicadores aí que envolvem uns algoritmos, umas fórmulas, às vezes tão complicadas, que, ó, não, deixa quieto. Pega aquilo que é mais fácil, que a gente não tem muito esforço para poder compreender e para poder medir, né, pessoal? O indicador tem que ser consistente. Ou seja, ele não pode ser assim, algo tão variável. Uma vez eu dei um curso, foi lá no Tribunal de Justiça do Piauí, eles estavam numa fase lá que eles tinham assim, o acervo das varas judiciais era medido pelo CNJ, um indicador dele, um outro sistema. No fundo, eles tinham 3 sistemas que mediam isso. E cada sistema dava um valor. E eles falavam, eu não sei o que fazer. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa que escolha um sistema. Pronto. Este vai ser o sistema que vai ser o seu indicador confiável. Ainda que ele tenha divergências, não seja o ideal, tal, pelo menos vamos tentar manter como única fonte de informação, para tentar trazer mais confiança.
Indicador bom é indicador importante, tem que ter relevância. Chegar e colocar assim, quantas horas que o servidor permaneceu sentado em frente ao computador? É um bom indicador. A média de 7 horas por dia. Qual que é a relevância disso? Ele ficou 7 horas lá e produziu 1 minuta, porque estava lá nas redes sociais, e o juiz, na mesma situação. O indicador tem que ter importância, tem que ser relevante. E tem que ser orientado à ação. Né? A gente tem indicadores para quê? Para poder tomar decisões. Meu acervo está subindo o tempo todo. Nós precisamos fazer alguma coisa, pessoal. Será que um mutirão de audiências resolveria para a gente tentar reduzir o acervo? O indicador precisa ter a mesma dinâmica do fenômeno. Né? O que é essa mesma dinâmica do fenômeno? Assim, o acervo ele varia mês a mês, né? Semana a semana. Eu vou medi-lo apenas anualmente? Não faz sentido. Eu tenho que medir, né, nessa mesma variação que ele normalmente aparece. O indicador deve permitir comparações, né, para eu poder ver um mês comparado ao outro, para eu comparar uma unidade judiciária a outra, para tentar pegar aí o benchmarking, né, as boas práticas de uma outra unidade. Então, o indicador deve servir para comparar também. E aí eu já trouxe, até quando a gente falava do acervo, mais ou menos um conjunto de indicadores, né, para poder trabalhar a redução do acervo. Se eu quero reduzir o acervo da minha unidade, o que eu preciso saber? Eu tenho que saber o quanto que entra, né, o quanto que vai ser, o quanto que sai, quantos processos que estão tramitando, se eu estou proferindo muita sentença, se é muito acordo que o gabinete publica, prolata, número de processos suspensos. Tudo isso está associado àquela finalidade de tentar controlar o acervo. Então, no fundo, pessoal, o indicador ele precisa fazer sentido para vocês. Vocês têm um objetivo. Aqui, eu tenho um objetivo de não mais prescrever os processos criminais. Eu vou precisar de ter um indicador que me mostre a quantidade de processos que está prescrevendo mês a mês, para poder tentar, então, controlar, fazer um melhor controle dessa situação. E aí nós vamos ter, na verdade, tipo assim, acho que basicamente 2 tipos de indicadores, para acompanhar resultado e para acompanhar rotina. Se nós estamos focados em resultado, esses são os indicadores mais importantes. Por exemplo, acervo. Acervo é resultado. O meu acervo, como é que ele está? Ele está reduzindo, está aumentando? Agora, a rotina é aquilo que não mostra uma posição, mas mostra a quantidade da produção. Na verdade, na administração, né, na ciência da administração, eles falam de indicadores de processo. Eu traduzi aqui para a rotina para não confundir, né, indicadores de processo, parece processo judicial, tal. É indicador assim, do trabalho rotineiro que fazemos na justiça. Número de sentenças, número de audiências realizadas, ou seja, é o quantitativo. E com base nesse quantitativo, nós vamos verificar os resultados. Número de audiências realizadas, 500 audiências. Mas o resultado, para mim, um indicador importante seria quantas audiências que eu perdi. Aí eu perdi menos de 5%, esse é o meu resultado. Eu queria alcançar isso no fim do mês. Eu consegui? Então, eu vou ter um indicador para medir a rotina e terei outros para tentar acompanhar o resultado. E aí, por falar em indicador, né, o CNJ está cheio de indicadores. Ele tem mais de 60 indicadores lá. Se vocês colocarem na página do CNJ, tem tudo isso aí, indicador aí de satisfação com instalações físicas, índice de absenteísmo, taxa de congestionamento. Alguns são muito importantes, outros nem tanto. A taxa de congestionamento, por exemplo, é um indicador que eu reputo importante. Ou seja, eu tenho um acervo de 1.000 processos, no ano entraram mais 500 processos, 1.500. No final do ano, eu consegui baixar 1.000 processos. Ou seja, dos 1.500, 1.000 foram baixados. Então, ficou sobrando 500. É a minha taxa de congestionamento. Eu não consegui resolver. Então, assim, mostra um grau assim, de eficiência da justiça. Né? Naquele acervo todo que eu tenho. O que realmente eu consegui limpar, né? A minha taxa de limpeza desse acervo. E aí, uma coisa que eu gostaria também de trazer para vocês, para começar, né? Talvez já tenham pensado nisso, mas, assim, que acho que vale a pena começar a fazer surgir esse pensamento, essa ideia, são os indicadores de qualidade. O que seriam esses indicadores de qualidade? Eu acho que todo mundo conhece, né, o prêmio de qualidade do CNJ. Então, assim, os tribunais brasileiros de todos os ramos, eles são premiados com pontuação.
né? E cada pontuação vai atribuir um selo, né? Uma medalha. Então, se eu não me engano, foi o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul, que ganhou o prêmio Diamante, ou seja, foi o melhor tribunal do país. Aí depois nós temos lá o selo Ouro, depois temos lá o selo Prata. E nós verificamos, né, que o TRF1, nesse último ano, ele ficou na 4ª posição entre os tribunais regionais federais, com o selo Prata. Se nós acessarmos o site do TRF1, lá tem o selo Prata, e eu vejo que tem, acho que uma comissão montada, né, me corrijam se eu estiver enganado, para acompanhar o cumprimento, né, as medidas desse selo. E uma coisa que talvez todos possam ajudar, né, se vocês realmente reputam importante obter aí esse selo, esse reconhecimento de qualidade, é adotar medidas que vão contribuir para o tribunal para que ele realmente aumente sua pontuação. Então, pessoal, nesse prêmio de qualidade, existem pontos que são atribuídos. Então, por exemplo, se nós aumentamos os índices de conciliação do tribunal, ganham 50 pontos. Se as metas nacionais são cumpridas, 110 pontos. Julgar ou baixar mais processos, né, os processos antigos, também ganha ponto. O índice de atendimento à demanda, o tempo médio de tramitação, conseguimos reduzir. A taxa de congestionamento líquido, TCL, o IPCJUS, o índice de produtividade comparada do judiciário, tudo isso gera pontos. E um detalhe, né, pessoal, é cada um de nós que vai contribuir para que isso aconteça. Então, por exemplo, nas metas nacionais, o selo é mais ou menos assim, 90% das varas do tribunal alcançaram todas as metas, então ganha pontuação máxima. 80% ganhou, então ganha uma pontuação um pouco mais baixa, e por aí afora. Então, assim, cada item desse tem uma medição específica. E talvez a gente valesse a pena começar a ficar atento em torno disso. Como é que eu consigo fazer para que o IAD, né, acima de 100%, seja alcançado no maior número de varas? E tem também um indicador que aí o CNJ considera bastante importante, que é um indicador de celeridade processual. Esses tipos de ações, nem todos são da Justiça Federal, né? Eles ganham pontos para o tribunal também. Então, por exemplo, eu tramito mais celeremente ações penais e ações ambientais, ganha ponto. Incidentes de progressão de regime, lá no CEU, também ganha ponto. Nos locais onde há uma penitenciária federal, que o juiz, né, federal se encarrega disso. As ações de judicialização da saúde, de benefício de prestação continuada, tudo isso vai ganhando pontos. Se o tribunal consegue demonstrar que, na média, os tempos de tramitação dessas ações estão sendo reduzidos. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Para nós, por exemplo, tornarmos uma tramitação de uma ação penal mais célere, são inúmeras mudanças que têm que ser feitas numa unidade, desde a gestão de pessoa até talvez a forma como se faz uma audiência, o modo como se elabora uma sentença. Então, assim, muitas mudanças precisam ser feitas. Mas eu acho que é importante que todos nós saibamos que queremos contribuir para que a gente consiga, então, elevar a pontuação do tribunal. Estou vendo aqui o Felipe colocando, né, que sugeriu ao TRF um PA-C e tentar criar alguma forma de premiação em pecúnia aos servidores pelo alcance das metas. Isso aí, né, pessoal? Às vezes a iniciativa privada ela é mais comum que isso aconteça, né? O pessoal vai e dá premiação, dá bônus, 14º, 15º, 16º salário, né, uma vez que as metas foram alcançadas. Mas, assim, a comissão do tribunal que está cuidando disso, eles devem provavelmente estar atentos a esses indicadores, né? Porque, por exemplo, cuidar para tramitar mais celeremente ações penais. A região norte aí, que é muito comum, cuidar que se tramitem mais celeremente, né, as ações ambientais. E isso tudo vai reverter em mais pontos para o tribunal. Se não houver dúvida, nenhuma questão, vou avançar, voltar a compartilhar aqui a apresentação. Eu falei em IPCJUS, pessoal. IPCJUS, né, para quem não conhece, é o Índice de Produtividade Comparada. No fundo é o seguinte, o CNJ vê aí a quantidade de processos, quantas pessoas trabalham no tribunal,
quanto que de recurso financeiro ele gasta para manter, né, o tribunal em funcionamento, e divide tudo pelo número de processos baixados. Aí ele acha o índice de produtividade comparado. Então é o seguinte, um tribunal que tenha mais processos, menos pessoas, menos recursos e consiga baixar mais processos, ele vai ter um IPC-JUS mais elevado. Ou seja, é uma regra de eficiência, né? Uma regra de economia. Eu, com poucos recursos, consegui baixar muitos processos. E lembrem-se, né, pessoal, baixa processual é um critério, assim, é um indicador importantíssimo para o CNJ. Por isso que eu sempre falo, pessoal, vamos instituir a cultura de baixa na nossa unidade judicial. Nós temos que baixar processo. Eu vejo alguns tribunais, assim, uma semana de baixa, né? Nós vamos fazer aí, durante um ano, a semana de baixa processual. Pessoal, não existe isso, de semana de baixa. Tem o dia de baixa, que é todo dia. Todo dia nós temos que estar focados em tentar conduzir o processo ao seu fim mais rapidamente e, uma vez concluído, feitos os pagamentos, tal, arquivá-lo definitivamente. Acho que esse é o objetivo. Não é objetivo, né, pessoal? Não é fazer isso a qualquer custo. É tipo assim, é lógico que é uma prestação com qualidade. O que eu quero dizer é que você decidiu com qualidade. Não deixa o processo parado meses para poder arquivar, para expedir um RPV, para receber um recurso. Né? O tribunal aí, o acordo, soltou o acordo, publicou a remessa para o primeiro grau, para já tomar as medidas executivas, né, de primeiro grau que tem que ser feitas. Tudo isso o quanto antes. Então, o IPC-JUS é um elemento importante que o CNJ tem considerado para poder medir, né, o desempenho judicial. E lembrem-se disso, ele está muito atrelado à baixa de processos. Baixa, portanto, acho que deve ser um indicador que todos nós temos que nos preocupar. Pessoal, deixa eu ver, eu não sei se eu... Digam para mim se o som está sendo compartilhado, por gentileza. Não. Não, tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar o som, porque sem som não vai ter graça. Aí depois eu vou mandar o link para você se eu não conseguir compartilhar com o som. Ah, tá, incluir som. Vamos lá, então. Tá? Me digam aí se o som está vindo. Sem som, né, ainda pessoal? sem som. Sem som. Então, não, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, depois eu distribuo o link no nosso curso aqui, na salinha, porque, assim, para mostrar uma questão de conformidade social. O que é essa conformidade social? Normalmente, as pessoas, elas costumam agir como a maioria age. E esse vídeo mostra uma situação como essa. Às vezes, o comportamento da maioria das pessoas é estranho, mas essas pessoas, elas são aquela minoria vai seguir a maioria. Eles não querem se distinguir, sabe, se diferenciar. É aquele efeito manada, e todo mundo vai atrás. E o que eu vejo aqui no nosso judiciário é o seguinte, às vezes é muito bom quando a gente tem essa conformidade social. Por exemplo, o homem das cavernas sobreviveu, acho que por causa da conformidade. Tinha lá um mamute correndo atrás deles, um saía correndo, o outro via correndo, nem olhava direito, corria atrás. Ou seja, todo mundo fugia, um seguindo o outro. Então, assim, foi assim que nós sobrevivemos, agindo conforme, né, a maioria do pessoal age. Mas quando a gente chega num ambiente, às vezes que é assim, medíocre, que não é bom, é um ambiente assim que tem um pacto de mediocridade, ficar conforme a isso não é uma coisa boa. A questão é, o que está acontecendo no nosso judiciário? O CNJ ele tem estabelecido inúmeros indicadores, inúmeras metas para o judiciário inteiro. Ele está padronizando tudo, né, de uma forma assim que todos os tribunais tenham que se enquadrar para receber um prêmio, por exemplo. E a grande questão é, será que essa é a melhor opção?
Eu acho que, por um lado, o CNJ é sim a melhor opção. Comparado ao que havia antes do CNJ, eu acho que, né, hoje o CNJ nós temos assim, um norte mínimo para fazer. Aquelas metas do CNJ são as metas básicas, né? Vamos julgar o que entrou no ano, vamos julgar a velharia, que é mais antigo, vamos fazer mais acordo. Está ótimo. Se todas as unidades judiciárias seguirem isso, já está muito bom. Essa conformidade é muito bem-vinda. A minha preocupação é, nós não podemos pensar em outras metas e indicadores além do CNJ? E aí eu proponho para vocês essa questão. Deixe só aqui um instantinho, deixa eu compartilhar a tela. Espera aí, vou compartilhar agora. Pessoal, imagine, isso foi o que eu pensei, né? Um time bom demais, uma equipe ótima, seja num gabinete de desembargador, seja na unidade judiciária, seja na secretaria, na unidade judiciária, né? Vara mais secretaria. Quando eu falo isso, um time bom demais, que indicadores de desempenho você que esse time bom demais obedece, ele segue? Eu gostaria que vocês colocassem no chat. Aqui, ó, qual é um indicador muito bom para que nós possamos, né, utilizar para medir o nosso trabalho na justiça? Equipes de alto desempenho. Quais são os indicadores assim relevantes para mostrar e falar assim, ó, nós fazemos um trabalho bem feito porque a gente consegue cumprir isso aqui, ó, seguir esses indicadores. Então, só para dar um exemplo que eu já dei, eu acho que é importante a questão da saída ser superior à entrada. Um time bom demais, ele vai ter sempre a saída maior do que a entrada. Mas é só isso. O que mais que vocês podem me dizer a respeito aí de indicadores? No seu trabalho, você utiliza indicadores assim que mostram a sua qualidade do trabalho, né, a sua eficiência nesse trabalho? Escreva no chat, por gentileza. Estou vendo o pessoal aqui, ó. A Jane, diminuir acervo, boa. Indicador de produtividade, a Estela. Qual seria essa produtividade, Estela? Como é que a gente mede isso? Afinidade, Michele. Fiquei curioso. O que é essa afinidade entre as pessoas? A Estela também falou no feedback. Diminuir acervo priorizando processos mais antigos o máximo possível, Valéria. Idade dos processos, Francinaldo. Cumprimento das metas do CNJ, produtividade, redução do acervo, Ludmila. Sinergia. Michele, como é que nós medimos a sinergia? Porque vejam, né, pessoal? Se nós temos um indicador que vai, né, mostrar o que a gente faz, ele precisa ser medido. Número de sentenças. Como é que eu consigo medir esse indicador? Eu tenho que contabilizar diariamente as sentenças que são proferidas. Como é que eu consigo medir essa sinergia? Tempo de duração do processo, o Irã disse. Produtividade por alcance de metas, entendi, Estela. Acervo, Alex, processos paralisados, boa, o Antares falou. Julgar o mérito, o Walterson. Boa, né? Sem ficar só naquelas decisões que não resolvem o problema. Triagem efetiva de processos. Redução de acervo, padronização de minutas, sinergia, de novo. Monitoramento de demandas mais antigas, coletivas, improbidade. Diminuir acervo. Tá dando para ver que diminuiu o acervo, né? A Cíntia falou aqui, é uma preocupação generalizada. Felipe está mencionando aqui, ó, sentenças devem ser proferidas em até 30 dias, sim, boa, tá vendo? Ó, estabelecer um prazo para poder proferir decisão. Reuniões uma vez por mês. Retificação de erros de atuação.
atribuição de dígitos dos processos para os juízes, procedência de prima facie. E a Michelle está falando, sinergia, ao meu entender, é trabalhar em blocos de modo que todos ajudem e se consegue um resultado da diminuição do acervo e demais metas. Entendi. Pessoal, aqui, uma coisa também que a gente tem que talvez tentar identificar é o seguinte, uma coisa são indicadores, é aquilo que mede o nosso trabalho, né? Outra coisa são rotinas que a gente adota. Então, por exemplo, aí eu tenho a rotina de fazer audiência, marcar aqui audiência de 30 em 30 minutos. É uma rotina. Agora, eu posso ter um indicador que fala, ó, vamos medir quantas audiências você faz por dia, já que de 30 em 30 minutos talvez você consiga fazer mais. Vamos ver, então, um indicador por mês. Então, assim, uma coisa é... Normalmente, um indicador, ele mede a rotina. Você tem rotinas, e aí você vai escolher um indicador melhor, mais preciso, que vai conseguir extrair aquela rotina, porque a rotina vai mostrar o seu trabalho. E eu disse, né? Indicador mede o seu trabalho. Indicador de análise de liminares urgentes, a Estela também apontou. Boa, pessoal. O Elton aqui, finalizando. Acelerar a tramitação de processos em secretaria. Pessoal, vamos fazer o seguinte, são 11 horas, né? Vocês já estão aqui desde as 9. Vamos dar uma pausa de 10 minutinhos para poder beber uma água, esticar as pernas, que aí eu vou voltar aqui para a gente terminar essa conversa sobre indicadores especiais, indicadores importantes, tá bom? Então, aqui, ó, 11h10 nós retornamos para podermos dar seguimento. Certo, 11h10, obrigada.